Tá, e qual que é a introdução que a senhora quer que eu faça? Eu não Aqui sei, essa porque noite, é isso, o que você a quiser. gente vai descobrir essência. A gente vai descobrir fé. A gente vai discutir o que é um peru. E como que a gente fala quem é você? Quem é o senhor? Quem é em o nenhum senhor? momento Perdão. eu corrigi é o essa senhor? porra toda, mas agora eu vou corrigir. Quem é o senhor? Eu sou um guia, eu sou um espírito, eu sou um porta-voz. Eu faço parte de uma legião de outros espíritos, de outras entidades, de outras energias. Eu fui um espírito, uma energia, um guia que foi tirado de dentro de uma caixa de marinheiro, de uma caixa onde eu tinha que trabalhar uma energia única da mesma forma, do mesmo jeito sempre. Que eu consegui me libertar das minhas amarras, que eu consegui desfazer e quebrar as minhas correntes, que eu consegui deixar os grilhões para trás, assim como essa humanidade está conseguindo agora. E eu prefiro não me colocar dentro de uma caixa. Eu sou uma voz entre várias, eu sou uma possibilidade entre todas as que vocês podem escutar. Talvez algumas vezes mais engraçado, divertido, porque a espiritualidade e a fé tem que ser assim, tem que ser leve. Para vocês, dentro dessa vida terrena, conseguir carregar nas costas de vocês um pezinho a mais de responsabilidade, de entender que existe uma coisa muito maior depois que vocês saem dessa terra. Que vocês não são finitos, vocês são seres infinitos. Então, eu prefiro deixar aqui, me definir como um galego, como um ser engraçado, divertido, que tem umas palavras para trocar, mas ainda assim um porta-voz de uma legião de espíritos, de guias, de mentores, que precisa compartilhar com vocês ensinamentos para nós podermos crescer através de vocês entenderem o que precisa ser feito. Muito bom. Reclamar é uma terapia. É colocar tudo pra fora, todo sentimento negativo, joga tudo pro universo, meu povo. Mas não adianta só reclamar, tem que dar paulada. Quem que vai sentar nessa cadeira? Eu tinha falado pra Bia sentar, mas eu acho que ela tá morrendo de vergonha. Quer vir, Alê? Vem cá. Cara, a senhora quer dar as caras tapa? Então tá vendo. Amo, não vai ser só eu aqui nessa... Se esse fosse o problema, né? Hoje botaram uma cor de bosta pra me sentar. Faltou o preço aqui. Tava demorando. A gente tava só esperando isso acontecer. Ué, não é? Veio todo de branco, não. Botaram uma coisa de cor de bosta. Mas combina com o bordado da blusa e com o tom do chapéu. Tá muito chique, galego. Seu moço tá muito mimimi pro meu gosto. Olha, eu não Gosto de sei, mas... Bonito, não bonito. Tá chique, hein? Chique. Ah, se E você... é material bom. Eu acho que seu menino vai preferir que fique pra ele do que pra você. Por quê? Aquelas... O quê? O quê? Ô, parece uma brincadeira, né? Mas sabe o que eu tô fazendo aqui agora? Primeira coisa, tirando essa porra dessa energia de cheiro de cu que tá tendo nessa sala. Por quê? Tá todo mundo tentando entender uma coisa que ninguém entende. E se não começar a dar energia, dar uma aliviada, não vai ficar tudo travado, não é essa a ideia. Eu tô nervosa, eu tô Eu nervosa. sei, Tá nervosa? mas é bom Tô, assim, sabe tô. por quê? Quer? Muito sem controle. Toma um negócio. Eu tomei uma cerveja já pra dar uma soltada, mas é difícil pra mim a falta de controle. Ah, Vamos fazer uma brincadeira. Vamos fazer uma brincadeira. Se a senhora tivesse que fazer uma pergunta pra mim, qual que seria? Qual a minha essência? Tá, agora essa pergunta pra falar aí nesse negócio aí. Você tá tão bonito, galera. Você tá... Fiquei sem palavras. Deixou todo mundo. Pode molhar os bicos aí. Ai, ainda bem que eu ia falar, posso dar o meu... Já leu meu pensamento. Vou falar que é assim, ó. Ai. No chão tava mais confortável. Tava? Tá bom? Mas posso ficar assim de canto, Pode né? ficar. Pode. Deixa eu arrumar aqui pra você. O Ariel vai arrumar seu microfone. Quê? Depois Você viu? Tem Você pode pensar que é outra coisa. Você sabe o que eu vou fazer, ó. É só pra expandir a sua voz. Bom, Pauladers, acho que assim, vocês já conseguiram perceber que esse é um episódio bem diferente.
Estamos aqui com Paulada do Além, um pó de morto, né? Como já tem uns apelidos por aí surgindo. Bom, aqui do meu lado temos a Alê. Você quer se apresentar, Alê? Sou a Lê. Ô, Dona pa- Loira. Para disso, fia. E a senhora também. É. Primeira coisa, tem aqui Dona Alessandra, mais conhecida como Dona Loira. Por quê? Porque ela é loira. Sim, E a gente tem desse outro lado, Dona... Como é que é? Paulada. Porque ela chama Paula. Olha que criatividade. E desse outro lado tem o quê mesmo, dona moça? Se a senhora tivesse que dividir com o povo, de algum jeito, tudo que a senhora aprendeu até agora comigo, como é que a senhora me apresentaria, fia? Puta que eu pariu, porque eu sabia que você ia me perguntar isso. Ué, a puta que pariu, não pariu eu, não. Foi outra puta. Na verdade, assim, eu tive poucas vezes um encontro com você. Acho que foi 2 vezes, assim, que eu estive no chão. Você é o Galego, Tá. uma entidade marinheiro, Eu sou um pouco da mais que isso. cura, Mas sim. bem porra louca, eu diria. Porra louca, minha moça, é simplesmente um conceito criado pelo homem para apontar dedo pros outros. Se você tá me chamando de porra louca, imagine a senhora. Ah, eu também sou. Exatamente. A questão não é colocar em caixa, é que a gente tá para sair das caixas. Marinheiro por quê? Porque eu vim pra terra, trabalhei minha vida inteira no meio do mar e morri do melhor jeito que um homem pode morrer. Já te contaram como é que eu morri? Não, Quer que eu conte? Ou eu guardo segredo? pode contar. Eu tava fazendo o que tem de melhor nessa vida, que é pegar sol, balanço do mar e bebendo. Só que aí o que aconteceu? Eu bebi demais, nanei com o balanço e morri de insolação. E aí, Um jeito bem bom. não é, eu também acho, mas a questão da morte não é o problema. O problema foi quando você morre, a gente começa a entender os excessos, o erro do excesso. Eu talvez tivesse muito excesso dessa malemolência que vocês chamam, de coisa de não querer fazer muita coisa, fazer o mínimo. E aí eu descobri que do outro lado, não dá para ser desse jeito. Do outro lado, tudo que você fez de menos te cobram demais. Então, assim, eu fiz muito pouco pelos outros. Hoje estou aqui. Não estou aqui. Estou aqui, mas eu estou em outro lugar também. Todas as vezes que eu desço para a terra. Para quê? Para poder dividir uma palavra, um conhecimento de quem não fez nada, poderia ter feito muita coisa, não fiz nada. Só quis aproveitar os prazeres dessa terra. Depois tem o outro lado também, tá? Que eu peguei, me champei de cachaça, de tudo que podia beber, enfiar pelas goelas. Aproveitei de tudo. Do outro lado me falaram que era errado. Mas quem é que disse que era errado quando eu estava na terra? A senhora sabe que beber é errado? Sei. Te enganaram, é super certo. Eu também acho. Então, exato. Tá entendendo que mesmo quando você morre, o povo fala que as coisas estão erradas? Já começa aí, tá errado, entendeu? Então, aí eu vim pra terra, voltei, falando que tava tudo errado, que não podia beber, que os excessos estão errados, por quê? Por conta do julgamento dos outros. Por quê por conta do julgamento dos outros? Os outros olham você bebendo, os outros olham você, e eles precisam ter papas na língua para falar de você. Os outros precisam ter. E é mais falando sobre eles mesmos, né? Exatamente. Você nada mais é do que o espelho do outro. Então o outro olha para mim e fala: como é que um espírito de um marinheiro que morreu encachaçado, de insolação, tá vindo para a terra para dar conhecimento? Que tipo de conhecimento que esse marinheiro pode dar? Qual que seria um bom conhecimento que a senhora teria, que a senhora gostaria de ter, que o marinheiro cachaçudo poderia te dar, filha? Mas eu tenho uma outra pergunta, assim. Faça. Hoje é o dia que a senhora pode rasgar os papéis. Por que daí você, então, veio aqui passar ensinamento? Da onde que foi essa... Aqui onde? Na Terra É, ou aqui na hoje? Terra. Na verdade, quando você morre, filha, a gente tem... O povo, primeira coisa que a gente tem que entender é... Aqui na Terra tem gente de todo tipo, todas as crenças, de todos os jeitos. Tem gente que acredita, tem gente que não acredita. Acho que dentro desse grupo que está aqui hoje, o povo acredita
que existe uma vida depois dessa vida. Ou seja, senão não estaria falando com o morto aqui nesse negócio, né? A maioria vai falar pra senhora, ó, é fingido, mentiroso, safado, sem vergonha. Pode ser, respeita, aceita, acolhe e fala, vai, segue a sua vida e eu sigo a minha. Crença é algo que não tem como discutir. Começa por esse lado. Segundo, quando você começa a entender essa vida depois da morte, você entende o quê? Que tem passagens, tem uma outra coisa lá em cima. Eu me senti enganado quando fui lá para cima. Por quê? Como eu falei no começo. Bebi pra cacete, aproveitei a vida, todos os prazeres terrenos eu me esbaldei. Continuo gostando, continuo pensando nisso. Como se fosse uma coisa boa. E é coisa boa. E aí fui lá para cima e falaram, ó, seu moço, seu galego, o senhor pode descer de volta para a terra, lembrando de tudo que o senhor fez de errado. Aí eu falei, gostei disso, porque assim, me ferrei, me fudi, porque não sabia de nada, fiz tudo errado. Ou o senhor pode descer para a terra de novo, entendeu? Sem lembrar de nada. Aí eu falei, e qual que é a pegadinha? Porque tem uma pegadinha, né? Sempre. De um jeito você desce pra terra sem lembrar de nada, do outro jeito você desce pra terra lembrando de tudo. Falei, não me engana, qual que é a pegadinha aí? Aí me falaram, um você desce carnado, outro você desce como espírito. Aí eu falei, qual é qual? Ué, encarnado você não vai lembrar de nada que você fez nas outras vidas. Se você descer como espírito, você vai ter que lembrar de tudo que você fez e vai tentar que fazer as mudanças. Eu falei, já perdi muito tempo, me desgastei, aproveitei o que tinha que aproveitar, agora eu vou descer do jeito que eu não desci ainda como espírito, para tentar trazer uma palavra amiga de acolhimento e uma palavra de, acho que talvez essa seja a melhor palavra, de tirar o peso das pessoas. Tirar essa caixa que vocês criam de achar o que tudo é certo e tudo que é errado. Dessa caixa que vocês botam no espelho do julgamento. E de que forma melhor do que fazer isso, do que trazer os excessos para vocês mostrar um marinheiro bebendo, dando risada, falando porcaria e sendo espelho, na verdade, do que mais incomoda vocês. A bebida não é uma coisa que te incomoda, isso tá tudo certo. Não é. O meu espelho com a senhora é outro. Qual que é? Não vou te contar ainda, calma, que eu só faço, mas tem que ter um chamego, tem que ter um cheirinho no cangote. Não dá pra. Se a senhora quer me pegar de jeito, não dá pra ser desse jeito. Ai, mas tá muita coisa guardada pra depois. O que vai ser pra agora? Pra agora é o que a senhora quiser, só não isso. Mas é a segunda coisa que tá pra depois. Não, porque a primeira o povo não falou, porque o que aconteceu? Eu escondi. A senhora não fez os gravadores do povo para falar. A primeira pergunta eu guardei pro final. Essa é a segunda pergunta que eu vou falar no começo. Porque se eu falo para a senhora agora, qual que é a graça? Me conta. A senhora tem tudo que a senhora buscou. Mas a senhora não lutou pelo conhecimento. A senhora não questionou o conhecimento. A senhora não questionou o caminhar. O que adianta? Eu não questionei? Claro que não. Aqui agora, questionou na tua cabeça, na tua casa. Mas e agora? Qual que é o questionamento que a senhora tem que dói aí dentro? Nossa senhora. São vários. São vários. Quando a senhora me perguntou e falou, seu Galego, me ajuda a entender o porquê que eu preciso olhar ou enxergar algo diferente no meu trabalhador, o que eu falei para a senhora, filha? Que eu tinha que falar da minha... que eu sou reconhecida pelas pessoas, que eu tinha que buscar a minha essência. E qual que é a sua essência? Eu também queria saber. Ué, ninguém melhor que a senhora para saber o que a senhora sente, o que a senhora faz sentido para a senhora. Por que a senhora começou esse negócio, tudo que nós está falando aqui hoje? Colocou o povo aqui dentro, a senhora se expõe, a senhora fala, a senhora muda, a senhora tem esse jeito explosivo. Mas o porquê disso tudo? Porque eu acho que o mundo tá muito numa coisa de ai, todo mundo é positivo, a vida é legal, e tá todo mundo meio que sofrendo calado. E eu acho que aqui é um lugar que eu queria que todo mundo pudesse expor as suas questões e a gente falar de reclamações que são minhas, mas eu acho que não só minhas e de todo mundo. E a gente reclamar da vida adulta porque ela é um saco mesmo e todo mundo tem os mesmos problemas. E às vezes a gente fica dentro da nossa cabeça sofrendo ali sozinho, calado, e é meio... E de uma forma divertida também, né? Não ser só uma coisa, um muro das Dona lamentações. Moça, Não? aqui eu posso pegar e esfregar na casa de vocês tudo?
Pode. Vocês começam com essa história de a vida adulta é chata? Vai tomar no cu. Quando você era criança, você tepava? Não. Quando Mas você era- agora também não. Mas aí é uma escolha. Abre as pernas e vai, se joga. Quando você era criança, a senhora bebia? Criança que tá que idade? Eu comecei cedo. Criança é criança. Não. Quando a senhora pegou, criou sombra e começou a olhar pra homem, pra mulher, já era, já não é mais criança. Aí vamos continuar. A liberdade, essa coisa que vocês amam, chamado livre-arbítrio da escolha, de poder fazer o que a senhora tá falando, que a senhora veio fazer aqui. De falar, de xingar, de questionar, de botar pra fora essa amargura, essa dor, de olhar pro outro e entender que o outro não tá ou não tem a possibilidade de fazer isso. A senhora teria essa possibilidade quando era criança? Não. Continua. Além de tudo isso, a senhora poderia ter a possibilidade de se vestir do jeito que a senhora gosta tão bem, tão perua, tão desse jeito maluca que a senhora se veste? Perua? É, claro. É uma perua, porque olha só, eu tô de uma calça cor de bosta e uma camisinha. A senhora tá toda amarrada, arrumada, botou os negócios, os penduricários nos orelhas, não é? Ai, perua eu não gosto, não. Acho Dona ofensivo, moça, mas tudo vamos bem. lá. Descolada. A Perua senhora- é foda. Ô, Fia, deixa eu te fazer uma pergunta. É que a senhora tá botando a perua na mesma caixa. Quando alguém pega e fala alguma coisa, algum desaforo pra senhora, o que, que a senhora faz? Fica quieta? Não. A senhora faz o quê? Dou de Na volta. cara, uma paulada, não é? Dou. Então tá. Se a senhora vê uma energia que tá ali rondando o povo de injustiça, de medo, que não tem quem possa defender, o que, que a senhora faz? Defendo. Certo? Certo. Muito mais e muito mais forte, certo? Sim. A senhora já foi pra fazenda? Já. A senhora já andou com os peru? Já. Quando a senhora fala peru, o que, que eles falam? É que nem a senhora, uma perua. Não é? Responde logo, dá o troco. Tá vendo que a senhora tem que sair da caixa? Para de achar que as coisas estão assim. Tá toda bonita, toda suntuosa, responde na lata, na cara. É uma perua. Essa perua tem dignidade. Essa perua eu sou, então. Agora eu vou falar, vou falar assim. Por quê? Porque você pega e defende todo mundo junto, no coletivo, entendeu? Aí, olha só que interessante. A senhora falou o que dói aí dentro. E por que, que a senhora começou a dar voz pra isso? Qual que é a sua essência? Reclamona. Não, para disso. Essência não é no negativo. De defender. Né? De defender, de ser protetora, Ser protetora. de ser porta-voz das minorias, ser porta-voz dos questionadores. A senhora busca o que algumas outras pessoas, na verdade, não vou falar algumas outras, a maioria não tem força, não tem coragem de fazer. Por isso que a senhora é perua, porque a perua é assim, ó, vai pra cima, não tá... Entendeu? Não importa o que tá falando, porque algumas vezes nem sabe o que tá falando, mas vai pra cima, entendeu? É isso. Por quê? Porque não dá pra baixar a cabeça. Então, se tem uma essência que a senhora pode falar que a senhora tem, que faz parte da senhora, é que desde quando a senhora era um negocinho desse, um cisto de gente, a senhora tinha isso. Do que é certo e do que é errado, do que deve e do que não deve, do que pode e do que não pode. Sim. E a Muito. senhora cresceu, a senhora evoluiu, a senhora tá aí num lugar onde a senhora hoje... Eita, pô. Ei, caralho. Hoje, a senhora pode ser porta-voz do povo, a senhora pode falar de situações, de questionamentos, de julgamentos de uma forma aberta, mas ainda assim a senhora acha que a senhora está fazendo isso por quê? Porque a senhora é chata, porque a senhora precisa dar paulada, briga. Não, a senhora tá... Tira toda essa máscara, tira toda essa coisa que a senhora colocou desse outro lado de ser chata, de ser do negativo. Bota do positivo. Eu tô aqui para defender o povo, tô aqui para falar de coisas que as pessoas não estão dispostas a falar. Tô aqui disposta a pegar e defender a minha crença. Isso você pode bater no peito e falar minha crença, minha fé, o que eu acredito, o que eu vejo, o que eu sinto. Porque quando a senhora sente algo, isso te dá sentido para seguir. Então, se a senhora
consegue sentir e faz sentido isso tudo, continua nesse lugar de se batalhar e brigar e ser a perua defendendo todo mundo. Mas lembra que o teu lugar não é porque a senhora é brigona, porque a senhora é chata, porque a senhora... Não, é o oposto disso. É porque a senhora tem um lugar que a senhora consegue ter voz e dar voz para quem não tem. Essa é a tua essência. Fácil, Pronto, né? paulada agora é piruada. Não deixa de ser. Assume a sua veste, entendeu? Porque, dona moça, pensa o seguinte, dona Paulada. Se a senhora pega e entende a piruada como essa coisa leve dela fazendo... Quem é que não se diverte olhando para um peru? Verdade. Muito. E Não muito. tem como não se divertir olhando pro peru. E ainda assim, tem vários tipos de peru. Aí tem o peru, aquele que te olha e te faz glu-glu no final. Faz glu-glu-glu-glu. Eu já tô imaginando um novo cenário, assim, olha, bem... Um approach Piruzenta. diferente. Um approach com peru diferente, né? Porque- É que esse peru eu não gosto, mas tudo bem, né? Não, mas o peru que a senhora gosta é o peru que a senhora tem que vestir. Aquele que tem o rabo assim e que tá lá, toda vez que fala... Que é tarado? Sempre... Não, não é esse, é o outro. Sempre tem a última palavra. Sempre dá a última palavra. Porque peru nunca fica quieto. Sempre Ai, tem que dar a última palavra. A senhora é assim. Que eu A senhora sou- não aceita. Não dá a última. A senhora quer no final. Você fala, Na última te palavra. disse. Te falei. Te cutuquei. Eu tava certa. Eu tava certa. Essa daí é difícil de engolir, hein? Mas eu tô melhor em relação a isso. Achei interessante você trazer isso, assim, porque são questões que... Eu tava no interior agora, fiquei 10 dias lá com os meus pais. Ó, tava assim, né? Ó a Buda aí. Muito Buda! Eu sei, por isso tava acompanhando. Tava ganhando, sabe o quê? Tava lá observando pra ganhar informação privilegiada pra poder contar aqui essa história, entendeu? Pois é, porque eu falei sobre isso, que de quando eu era criança, que eu defendia todo mundo, eu brigava com as pessoas, eu era a baixinha briguenta, batia nos meninos, batia em quem fosse, porque eu defendia os outros. Assim, não. esse aqui tá sofrendo bullying, eu ia lá e batia em todo mundo, e brigava e ia de dedo na cara. Já apanhei bastante por causa disso, sempre fui meio treteira. E falei sobre isso nesses 10 dias, mas é muito isso, assim, eu sempre bati muito de frente com a minha família e muitas questões de divergências políticas e, né, em relação a mil coisas, eles têm muitos preconceitos que eu não admito, então sempre foi muito, tipo, eu não acredito falar isso, e sempre foi muito efusiva nesse combate às coisas que eles falavam, e dessa vez eu fui diferente. Por quê? Muita terapia e o chão. Tô parecendo o seu tranca-rua, né, preto? Aquele velho. Por quê? Mas por quê? Mas por quê? Por quê, dona moça? Porque é o chão, mas você concorda que é muito amplo a senhora virar aqui nesse negócio, que a senhora bota a sua essência, bota a tua palavra e simplesmente falar por conta da terapia do chão? Mas qual que foi a chave que virou? Porque Qual foi eu o ensinamento? trabalhei muito em mim e enxerguei que a maneira que eu tava fazendo só me prejudicava, na realidade. E por quê? Porque eu batia de frente, porque tinha muito ego, né? Assim, recentemente falamos sobre isso lá no show, inclusive. Que eu acho que tinha muito isso de eu querer ser... Eu estou certa. E eu sei mais do que vocês. E vocês estão tudo errado. Porque, de fato, estão, né? Preconceito pra mim tá sempre errado. Mas eu consegui falar dessa vez de uma forma mais de igual para igual. E sem julgar tanto. E se a senhora entender que o julgamento, ele vem de um berço, ele vem de um meio, ele vem de uma egrégora. Pensa que é um barco. O julgamento vem de um barco. Um barco, os filhos da puta estão tudo colocado ali dentro, junto, e começa todo mundo cochichar, não tem nada que fazer, fica... E aí, aquilo que tá ali naquele barco é o certo, certo? Mas aí eles esquecem que quando o barco atracar, eles vão encontrar com outras pessoas de outros barcos que também ficaram no mesmo lugar, também fazendo e vai começar a entrar em atrito. Mas qual que foi a essência
desse ensinamento que fez com que a senhora observasse tudo. Eu posso te ajudar, mas eu gostaria que a senhora lembrasse e pudesse compartilhar, porque essa virada de chave da senhora não é só da senhora, é da humanidade. O povo precisa começar a observar, entender que ninguém é nada sozinho, mas sozinho vocês são tudo que vocês precisam ser. Se você não é nada, pensa só o que eu acabei de falar. A senhora entendeu ou não entendeu? Entendi. O que eu falei? Posso falar do que eu entendi, Pode, inclusive com a faz. pergunta anterior. Eu acho que é entender as diferenças. Que não é porque eu acho que o que eu penso está certo e que eles estão errados, que aí eu preciso distanciar isso. Eu acho que é mais entender e trazer pra perto, que é uma coisa que eu consegui fazer, Exatamente. inclusive, que foi muito incrível. Para E poder ao invés de mostrar. afastar. Porque no momento que a senhora tem uma vivência de acolhimento, de entender o outro, de enxergar as dores do outro, de se colocar no lugar do... Isso é um dom, filha. Não é todo mundo que consegue. As pessoas, na verdade, elas se distanciam, elas não conseguem observar. Seja pela fé, seja pelo amor, seja pela dor, seja pela diferença, seja pela preferência, não importa. As pessoas, a maioria das pessoas não tem esse afeto que a senhora tem de aproximar o sentimento do outro, colocar dentro da senhora e fazer com que isso se transforme. Por outro lado, o outro está no lugar do outro. Ele teve a vida do outro, ele viveu no barco do outro, ele teve todo esse conhecimento deturpado algumas vezes dele próprio, sem saber que aquilo era certo ou era errado. Por quê? Porque ele não tinha uma paulada para tomar direito, sem agressividade, de uma forma acolhedora, de trazer um conhecimento de um jeito que os outros conseguem assimilar. Porque gritar e dar paulada, e é o que eles fazem, isso é o comum deles. E de que forma faz de volta? Devolve. Sim. E a senhora conseguiu encontrar nesse lugar que a senhora está hoje, em observar o outro, entender que o outro ele é perfeito sendo imperfeito. Que o outro ele é daquele jeito porra louca, que a gente, quando eu cheguei aqui, a gente falou que todo mundo aqui era porra louca, porque a gente é. Porque a gente tem as ideias tortas, cada um tem as suas ideias, cada um tem a sua vivência. Eu tenho mais de 100 anos dessa terra e vocês nem têm perto disso. E ainda assim vocês têm a sua essência. Então, quando a gente entende que a gente é perfeito, o amor próprio, porra louca do jeito que a gente acredita que é, do jeito que a gente acredita que a gente deve ser, e o outro entende que o outro também tem essa essência, e a gente começa a olhar para nós, enxergar no outro o que a gente vê e que pode melhorar, a gente começa a acolher o outro na diferença, de falar, pera um pouquinho, deixa eu te mostrar uma possibilidade. Que aí existe o diálogo, né? E não fica só falando sozinha, que eu falava com a parede sozinha, ninguém ouvia, e era briga, e era ruim pra mim, pra todo mundo. Quase que, na verdade, acabou com o meu relacionamento com a minha família. E aí agora eu consegui, eu não ficava 10 dias, não ficava mais do que 3 dias com eles. E eu falei, vou ficar aí 10 dias, e tava assim, meu Deus, o que será? Como vai ser? E foi incrível, na verdade, assim, foi muito bom, tanto pra mim quanto pra eles. Então acho que Eles assim conseguiram- existe um diálogo, né? Eles conseguiram trocar com você de uma forma real. Sim. Por quê? Porque eu tava aberta, eu não tava julgando e eu acolhi também, né? Tirou a crista, baixou a crista do peru. Baixou as penas, foi lá e falou, tá bom, vai. Deixa eu tentar ver se desse jeito vai ser diferente. É. E Tem aí, sabe isso o que mesmo. aconteceu? Foi diferente. E a senhora também não vai contar outra parte do outro lado, né? Vamos lá, porque eu tava lá para observar tudo isso. A senhora também foi acolhida. Sim, muito. A senhora também escutou palavras que a senhora precisava escutar. Viu possibilidades que a senhora não estava vendo. Porque, para a senhora, aquele povo tudo lá era o quê? Caso perdido. É. Mas não. Da mesma forma que a senhora está buscando fé, da mesma forma que você está buscando alguma coisa dentro da senhora que faça sentido, se transformando através da terapia, através da espiritualidade, através do amor próprio, chegou a palavrinha mágica. Vamos de novo. Tchê, tchê, tchê. Palavra mágica. Essa coisa que a gente sabe, a gente descobre que vocês são perfeitos sendo imperfeito. Você olhou para eles de uma forma mais gentil, de uma forma mais acolhedora, e eles também. Com certeza. Porque eles também estão na mesma busca. E aí, sabe o que eu vou falar para a senhora, dona Paulada? Eita, porra, pera. Algumas vezes,
algumas coisas entalam na garganta, e aí precisa sair por cima e por baixo. Daqui a pouco o som do universo vai prevalecer. E aí vocês vão descobrir a beleza da liberdade. A liberdade sem julgamento, a liberdade sem apontamento. A questão é, no momento que a senhora entende todo esse processo, que a senhora entende tudo isso que está acontecendo, filha, a senhora lembra da sua essência, que é defender, acolher, dar voz às minorias. E aí a senhora também entende o outro lado, o lado de pegar, observar o outro, entender no outro o que precisa ser acolhido, mesmo que a pessoa não queira, mesmo que a pessoa ainda não teve esse processo de despertar. Mas aí a senhora espera, é como se fosse uma semente. É uma semente que a senhora acolhe dentro da senhora e fala, tá bom, vou ser minha melhor versão. E que minha melhor versão, o meu melhor jeito, sendo do jeito que eu sou, perua, afrontosa, gosto de falar alto, gosto de estar bonita com as coisas penduradas, é pra bater a cabeça. Pá, 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 pá. Não é assim? Mas ainda assim, eu mostro autenticidade. Essa é a sua essência. A essência de acolher, a essência de pegar e enfrentar, de dar voz, de não ter medo e ainda assim ser autêntica. Essa autenticidade. Então a senhora me perguntou, primeira pergunta respondida, caralho. Check. E a dona loira? Vamos botar, porque senão você vai parecer papagaio de pirata, né? É, vamos. Porque papagaio de pirata aqui já tem os meus aqui no meu lado. São tudo mortos, vocês não enxergam, papagaio imaginário. Eu fiquei viajando nessa questão da essência. Se a gente sabe a nossa essência e se aproxima dela e se empodera dela, vai, talvez seja essa palavra, automaticamente você está mais próxima da palavrinha mágica, que é o amor próprio. Tchan, 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 tchan. Tchan. E aí fica mais fácil de se relacionar com os outros se sempre eu me colocar, trazer para mim de volta nessa situação. Sim e não. É, porque é um pouco confuso você sempre estar na sua essência, né? Porque tem hora que talvez você não... Dona moça, deixa eu te fazer uma pergunta para as duas senhoras aqui presentes. Eu falei que era para sempre estar? Não. Eu falei que é para sempre estar desse jeito? Não. Eu falei para a senhora sempre estar na sua essência? Não, falei. A senhora me perguntou qual que é a minha essência. Uhum. Eu respondi. Com várias e várias parábolas e jeitos diferentes, mas eu respondi. Aceitar o outro com as imperfeições do jeito dele é as senhoras olharem para o outro e entenderem que o outro também é reflexo do que está dentro de vocês. Mas no momento que essa energia que vocês veem no outro não bate, não faz sentir e não faz sentido, Você que dá o uma outro paulada. se foda, Dá uma paulada. dá paulada, faz o glu-glu e tá tudo certo, entendeu? Porque a questão Porque senão é... também você tem que acolher todo mundo e também, né? Não, ninguém... Não, daí você foge. Deixa eu também, fazer uma né? pergunta, você é Jesus Cristo? Não. Ah, você é Jesus Cristo? Porque, assim, essa coisa que é essa utopia de que todo mundo tem que amar todo mundo não existe. Por mais que ele quisesse amar todo mundo, ninguém amou todo mundo. Sim. Ele não amou. Ufa. É. Você entendeu? Então, assim, é um ensinamento que distancia vocês do divino. Vocês concordam? Vamos falar sobre isso, sobre ensinamentos que distanciam vocês. Vocês duas aqui hoje. Eu tô me sentindo assim, ó, o capitão desse barco agora, entendeu? Porque assim, eu tô aqui, ó, dono da porra toda. Ela me convidou e falou, tá, pega o leme aí, pega o meu timão. Tô pegando o timão. É isso. A questão é, o que faz com que as pessoas se distanciem da essência, da espiritualidade, da fé? Tudo isso que faz com que vocês percam o controle, o amor próprio de vocês. Então, amar todo mundo é uma coisa possível no dia de Não. hoje? E nem agradar todo mundo. Exatamente. Então, assim, se vocês tentarem seguir por esse caminho, já tá errado. Vocês não vão conseguir. Certo?
Outra coisa. Agora vai ser polêmica. Agora a Dona Paulada vai sair dando os grugu da vida. Ai, meu Deus. É. Bora. Vamos lá. Vamos. Relacionamento é de homem e mulher? Não. E por que não? Por que não? Porque eu Mas disseram que é. Ah, mas daí cada um com o seu. Se pra você vai ser feliz. Pra mim você. não, eu gosto de tudo. Já falei que eu sou que nem a água, fluido. Não, eu digo você, qualquer pessoa, a pessoa que for. Porque é isso, você se preocupa com quem você se relaciona. E eu me preocupo com quem eu me relaciono. Eu não vou impor pra você a minha sexualidade, não imponha pra mim a sua. Mas tira a sexualidade, filha. Tudo. Por que eu tô falando Você colocou a sexualidade como um ponto Como de um homem e mulher. exemplo. Mas quando você tem a troca do homem e mulher como matrimônio, é uma coisa. Mas hoje, a polaridade do homem e mulher faz com que existem clubinhos, existem barquetas de homens que só querem sair com homem, mulher que só quer sair com mulher. E eu não tô falando para se relacionar. Por quê? Porque quer trazer um conhecimento exacerbado para quê? Para julgar o outro sexo, para julgar o outro lado. Vocês têm os nomes disso? Como é que é o nome dessas coisas? Desses grupos de homens que são tudo doido? Homens que são tudo doido? É, tem um É a nome. sigla? É, tem um nome. LGBTQIA+. Não, esse daí não é gente doida, esse é gente bonita. É. Tô falando do que vocês chamam... tem Doido nome. heterossexual. Não, também, esse daí também dá pra ser acolhido, não é esse. Que vocês falam que é uma pílula vermelha. Red Pill? Ai, Red Pill? É, tá Ai, entendendo? nossa, é, um sim, monte, ó. é um monte de homem junto com as ideias tortas, tudo no legendários. mesmo... É esse povo que tá tudo no mesmo barco. Credo. Que pega e fala o quê? Que o outro grupo tá errado, que o feminino tá errado, que eles querem mandar no mundo e tudo mais. Essa polarização. Aí tem outro lado também, tem o grupo das mulheres também. Que é as mulheres que falam o quê? Que elas precisam ser... Como é que se fala? Submissas. Exatamente. As Threadwives. Que tem que ser submissa, que o homem provém, o homem é certo, o homem é direito, que o homem... Eita, que erro, né? Que erro. Você concorda que essas duas polaridades, uma fala que eles estão tudo certo, as outras falam que eles estão tudo errado. Quando esses dois grupos se juntam, sabe o que acontece? Mas, na verdade, Eles o querem a Red mesma Pill coisa, com as né? Threadwives, eles estão meio juntos, assim. Quando esses dois grupos se juntam, sabe o que acontece? O quê? Nasce um filho viado. Essa é a lei do universo. Esse trecho vai sair nas redes. Esse é a essência das coisas, entendeu? Por quê? Porque o universo quer que vocês aprendam, o universo quer que vocês entendam. Deus, Jesus, Buda, Alá, quem vocês quiserem chamar como essa força maior que rege tudo isso que vocês estão na Terra. Isso tudo faz com que vocês comecem a entender que vocês são seres que precisam aprender, que precisam evoluir, que precisam enxergar dentro de vocês. Nossa, eu tô parecendo aquele velho. Mas vocês precisam enxergar dentro de vocês a humanidade. Porque vocês falam que vocês são seres humanos sem entender a humanidade. Não, e fala que, Jesus Cristo vai pra igreja, não sei o que, vem falar de moral, e aí a pessoa que quer que, não, a mulher é uma categoria, segunda categoria, não, gay morre tudo, porque isso aí não pode, não é de Deus. E aí vem esse muito julgamento, que pra mim é um grande Aí problema. por isso que eu tô falando, quando junta um, junta outro, o universo faz o quê? Dá um filho viado. É isso, amo. E é isso. Dona Moça, a senhora é esse lugar. A senhora nasceu nessa junção. É que meu pai é porra louca. É. Minha mãe era também. É que depois viraram isso aí agora, hoje. Deixa eu contar a história do meu menino. Meu menino é igual. Os pais dele tudo hippie, tudo doido. De repente, o pai dele acha que ele é o quê? Que a terra é plana. Gente. É verdade. E Do que- nada, né? E O que é isso? E O que aconteceu? existe um raio de sol, um raio laser, assim, ó, um raio que atravessa de ponta a ponta e que ele não volta. Se a Terra fosse redonda, ele ia voltar pro início, mas na verdade ele não volta. Jesus. Isso é novo pra mim. É, até pra mim. Aí, Muito que eu tô novo. aqui nessa terra há mais de 100 anos e não consigo entender o que tá acontecendo. Eu só observo e falo, eita. Como que a gente veio parar aqui? Mas você tá há tanto tempo. Como que a gente veio parar aqui? Porque eu gostaria de entender. Eu gostaria de todo entender esse- como que pessoas inteligentes
e esclarecidas conseguem, de repente, do nada, Emburrecer. emburrecer. E é isso, falar a Terra é plana e acreditar em Papai Noel. Alguém pode me dar um goró? Dê pro povo, me dê um goró. Dona moça, como? A cada ciclo, Manipulação. não, a cada ciclo de 70 anos, em torno de 70 a 90 anos, não, mais 70, tá? A energia, ela muda. A energia faz com que vocês começam a observar a humanidade de uma forma diferente. A energia... Caralho. A energia faz com que vocês começam a enxergar coisas que não estão mais no teu nariz. Pensa o que vocês acabaram de passar nessa humanidade. A pandemia. Dona moça, quanto tempo a senhora tem dessa terra? Qual que é a sua idade cronológica? 41. E a senhora, dona Loira? 52. Eu mais de 100. Se vocês pensarem que vocês duas estão na Terra há menos de 70 anos, vocês não viveram uma guerra. 70, 90, tá? É os ciclos da Terra. Vocês não viveram uma guerra, vocês não viveram uma falta, vocês não viveram uma polarização. Aí o que aconteceu? A Terra veio, surgiu. Agradecida. Surgiu um negócio que vocês voltaram para casa de vocês, uma coisa que matava vocês, que fazia medo de vocês. No começo, qual que foi o sentimento da senhora, dona Paula? No começo da pandemia? É. A gente tá dando 2 passos para trás para a senhora entender onde a gente está hoje. Meio pânico de o que tá acontecendo e não entender nada, assim. Acho que essa falta de entender o que estava acontecendo, né? De novo, a controladora que precisa saber de tudo. Tá, mas a senhora, no momento da controlação, a senhora faz o quê? Não sei. Aponta dedo. Ah, sim. Quem é o culpado, quem fez isso, quem é o filho da puta. A China que criou o A vírus. China que criou, o outro que criou. São os filha da puta que estão andando na rua. Eu tô aqui dentro da minha casa. Eu tô usando marca, mas os filha da puta estão tudo fazendo errado. Não foi assim? Foi. E a senhora, dona Loia, como é que a senhora estava nesse momento? Confusa. Porque eu já tinha uma informação, né, privilegiada que ia acontecer isso com a gente. Só que não era possível e estava acontecendo. E tinha muita informação negacionista, né? Isso acontecia por causa disso e daquilo, mas eu estava num processo tão maluco que a pandemia me deu um alívio. De eu não ter que trabalhar, não ter que sair, não ter que fazer nada. Então, porque eu estava em busca de ter que arrumar a minha carreira, ter que arrumar a minha vida, ter, e daí eu não conseguia fazer nada. Então, Vocês olharam para isso com um olhar foi um outro olhar mesmo. do medo, do olhar da culpa, no olhar de apontar o dedo. Se vocês passassem por isso tudo de novo, vocês fariam as mesmas coisas? Não, com certeza não. Aí eu pergunto, se vocês passassem por isso hoje, a consciência de vocês não traria um olhar humanitário para a humanidade? Mas em algum momento teve um pouco disso na pandemia que a gente achou, nossa, pelo menos essa desgraceira toda vai servir pra gente melhorar. O novo normal. Sairemos melhor disso. E a gente saiu pior. Por quê? Não sei. Porque o homem, o ser humano que não é Deu humano, ruim. não é que deu ruim. O ser terreno, ser controlador, ser que quer colocar as coisas nas caixas, ele precisa ter o mínimo de controle, ele precisa entender o que é certo e o que é errado, ele precisa julgar o que ele é, o que ele não é. E para isso ele usou dessa informação, dessa energia para culpar os outros e ganhar poder, controle sobre os outros. Ou seja, no momento que vocês poderiam ter ascendido como seres terrenos para seres humanos, vocês deram 2 passos para trás e viraram seres de bosta. Não toda a humanidade, não todos, mas uma boa parte. Por quê? Porque nessa questão de controlar, de tentar fechar, de tentar se olhar de um jeito mais
amoroso, de um jeito mais gentil, que Do é... coletivo, eu acho que assim, é uma coisa que me pega muito. Mas sim, não, fia. Que teve num momento um coletivo no meio da pandemia e depois isso foi totalmente pro outro lado. Mas isso veio do coletivo para as pessoas que tiveram a disposição de olhar para dentro. O povo que não olhou para dentro chegou no momento que, assim, ou eles entravam no coletivo sem olhar para dentro, ou simplesmente eles não entravam em nada. E aí o que aconteceu? A pessoa que não está disposta a enxergar a sombra, vamos dar um exemplo. Uma pessoa que foi abusada, uma pessoa que sofreu algum tipo de repressão, alguma pessoa que está escondendo a própria essência. Essa pessoa que não teve coragem nem força, por conta do dia a dia, por conta do meio, por conta de onde está inserido, não conseguiu olhar para dentro para se transformar, o que ele fez nesse momento? Ele encontrou uma barca que estava escrito lá. Como é que é o nome daquela barca? Que vocês falaram? Como é que é o nome da barca? O Red Pill? Essa daí. Que estava escrito lá assim, ó. Como é que é isso? Bolsonaro. Pílula vermelha. Aí o povo falou, mas o que é isso? Ah, é dos homens que estão buscando a essência masculina, é dos homens que são fracos, precisam se fortalecer, é dos homens que precisam encontrar dentro deles a força, o poder. Eles não fizeram um processo de olhar, de ver o que eles realmente precisavam. Eles entenderam que aquele barco, eles entrando, estava tudo certo. Aí que eles acontecem ali, como acontece em muitas religiões, sofreram uma lavagem cerebral. Bitola. Sim. E viraram bitolados. Exatamente. Então, o que aconteceu? A pandemia acordou muitas pessoas, porque não se fala de espiritualidade, de fé, tanto quanto se falou e se fala hoje depois dessa pandemia. Mas o povo que não encontrou a fé, não encontrou esse amor próprio, não encontrou essa essência, encontrou uma barca furada para se enfiar. E por isso que as polarizações foram criadas. As polarizações não foram criadas, elas foram fortalecidas. E aí que tá o problema, né, fia? E tem interesse por trás disso também, né? Assim, isso sempre também tá ajudando muita gente aí. Eu vou fazer uma coisa assim, ó. Porque eu vou fazer minha voz misteriosa. É o governo oculto. Não tem nada disso, porra. Tem o povo frouxo que dá o poder pro outro, entendeu? E dá pro outro um poder que eles não têm, depois toma na tarraqueta no rabo, entendeu? Então, mas é isso, assim, alguém sempre tá sendo beneficiado disso. Dona moça, desde quando digo Jesus, alguma coisa oculta, mas desde tem que o alguém ali Jesus se que- colocou na posição de Salvador, alguém tá ganhando alguma coisa. Uns vendem Inclusive lenço, ele. outros Por mais que ele choram. não queria, ele ganhou. Ganhou notoriedade, ganhou nome, ganhou vários livros, várias imagens durante todos esses 2025 anos. Você tá entendendo? Que sempre alguém precisa encontrar alguém para enfiar ali e falar, ó, meu Salvador. Por quê? Porque não tá disposto a fazer o próprio processo. E é onde Dona Paulada Perua entra. E teu glu-glu é ótimo. Teu glu-glu é o melhor glu-glu que eu já vi. Eu vou fazer xixi na casa. Agora eu vou ter que mudar toda a sonorização do Paulado pra incluir um glu 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 glu. Toda moça, porque tem coisa melhor. Nunca ninguém usou isso. É uma afrontosa divertida que o povo vai dar risada. A senhora vai ser ouvida e falada puta do... Pensa sentando na rua, o povo vai te reconhecer. Vai ter gente, vai ter um secto do seu lado. Ai, meu Deus do céu. Por essa eu não esperava. Não, Fica a não dica. esperava, gente. Vou fazer uma fantasia de peru. Socorro. Peru A. Peruá. Pra tirar esse preconceito que vocês têm da perua. Eu sempre chamei minha mãe de perua. Por isso, tá vendo? Olha só. Eu também. Vocês são tudo semente da mesma árvore. Da mesma O perua. o fruto não cai longe da árvore, fia. É isso. Olha só, agora... Eu sabia que esse paulado ia ser paulado Ana Paula. Que eu ia tomar as pauladas tudo. Tá vendo? Dona moça, não pensa que a senhora Não, tá mas acho tomando isso bom, pau. não acho isso ruim, não. A questão não é essa. A questão é assim, ó só. A senhora buscou tua essência, a senhora buscou a tua força, a senhora buscou o que precisa entender sobre essa coisa chamada humanidade do caralho, que não tem humanidade, mas tá buscando humanidade. Tem gente que quer falar, mas não quer falar, que não pode falar.
E o que mais além disso? Vamos fazer uma pergunta para dona Loira, porque assim, já que eu sou o dono desse timão, Virou o lema. vamos virar aqui, ó. Dona Loira, a senhora tem alguma pergunta para me fazer? Eu sempre tenho uma pergunta para fazer. Não sei se eu faço dessa questão da humanidade para você, que é essa distância que a gente está entre ser e humano. Seu dona moça, não tem distância. Não, assim, mas a gente age com a distância. A gente mora em São Paulo, é uma cidade que a gente tá na rua, daí vem um mendigo, a gente já coloca ele naquela caixa que ele vai assaltar a gente, e já coloca na caixa do medo. E aí depois você para e fala, mas eu não estou sendo humana, ele tá querendo comida, ele não tá, ele quer droga. É um conflito de você com esse olhar de Dona moça, humano mesmo. Que a né? realidade atual deixa a de gente se meio sentir fechada. com medo de quem é você, eu não sei. Aí entra na questão de como é que se aproxima das pessoas, se desconfia de tudo. Então, e aí entra esse choque, né, de como ser mais humano mesmo, como trazer isso depois de que, se a gente não aprendeu de ficar trancado em casa, como que transforma isso, assim? dona moça, o que a senhora tem que entender é o equilíbrio das coisas. Ninguém tá falando para você simplesmente virar uma chave e ser 100% humano. Que seria bom, mas não dá para ser isso. Vocês são seres terrenos, vocês ainda estão aprendendo. Entendendo toda essa nuance do que é ser um ser divino que aceita e recebe tudo e ser um egoísta, egocêntrico, filho de uma puta, que quer matar todo mundo, quer tirar toda a vantagem de todo mundo. A questão é olhar para isso com um olhar gentil, com um olhar de falar, tá, deixa eu me permitir. Hoje eu vou me permitir conhecer um mendigo. Se alguém me perguntar ou me pedir alguma coisa, eu vou abrir o meu vidro e vou falar qual que é o seu nome. A senhora sabe o nome de todos os mendigos, todas as pessoas que batem no teu vidro? Ou todas as pessoas de rua, ou as pessoas que passam de necessidades, que andam do seu lado? Esse é um exercício para vocês fazerem hoje. Pega 3, fala, hoje eu saí com vontade de conhecer. Pergunta, qual que é o seu nome? E escuta esses 3 nomes. Às vezes vão começar a entender o que é humanidade. Por quê? Porque são seres que estão esquecidos, que estão à mercê do nada e que o outro faz com que eles continuem sendo invisíveis. Vocês, no momento que vocês dão nome, vocês concretizam a essência, porque o nome faz com que vocês se empoderem de quem vocês são. E a marginalização, oh, puta, hoje eu fui difícil, hein? Do povo. Por que eu sou galego? Porque meu nome foi esquecido. Eu fui marginalizado. Meu nome foi tirado de mim no momento que eu ainda estava vivo. Porque ninguém me chamava pelo meu nome. Então me chamava pelo galeguinho, galeguinho, vem cá, galego, galeguinho, vem cá. E ficou. Essas pessoas começam esse processo de sumir, de se marginalizar e de desaparecer da humanidade, primeiro por não ter nome. Se vocês começarem a usar disso e pegar e começar a dar nome para esses seres, para essas pessoas, trazer a humanidade de volta, vocês vão começar a acender coisas dentro de vocês que vocês nem imaginam. Dona moça, posso chamar aqui? Pode. Então venha cá, vamos trocar um minuto. Os meus últimos minutos, posso trocar? Pode, claro. Eu vou pedindo, porque Obrigada, primeiro, sabe o que eu faço? Eu faço e depois eu peço o quê? Permissão, porque é melhor pedir perdão do que permissão. Mas é que você pode tudo. Dona moça, qual que foi, dentro da sua essência, dentro do seu processo pessoal, o momento, a palavra, ou o ensinamento que fez com que a senhora virasse a chave e se transformasse nesse ser lindo que a senhora viveu hoje? Que a senhora consegue dividir e cantalorar a torta direita para todo mundo as palavras que saem da tua boca. Nossa. Acho que, sim, claro que vários, né? Mas o principal que ainda está no processo aí é a questão do amor próprio, que me fez entender muito a questão das caixas, que
tanto que eu fui colocada e eu mesma fui criando, fui cultivando ao longo da minha vida, seja por religião, seja por criação mesmo, o que vocês estavam conversando. Mas a questão do amor próprio foi o que me tirou disso. Então, pegou, quebrou todas as barreiras da caixa e falou assim, nossa, posso ser um ser além disso, sabe? Então, poxa, para quem cresceu num lar evangélico, só o fato de sentir atração por mulher já é algo diabólico, assim. Fora de cogitação, Fora de né? cogitação. O fato de, por exemplo, quando eu era criança, ser uma menina que vai de chuteira pra escola. Uma menina que joga futebol com os meninos. Uma menina não feminina. Uma menina não feminina. Essas caixas que iam me colocando, eu ia quebrando. E, assim, sempre foi um processo muito doloroso, assim, dolorido. Ter que quebrar essas caixas. Porque, querendo ou não, viver de aparência é muito confortável. Sim. Mas o principal ensinamento foi do amor próprio. Então, por exemplo, eu posso sair da caixa e estou bem com isso, estou bem comigo. Me aceito, E eu acho muitas vezes também, porque isso também é uma caixa. Você gostar de mulheres não deixa de ser uma caixa. Exatamente. Temos uma sigla com várias caixas. Dona Moça, mas é uma caixa? É uma caixa, eu Por acho que que é uma caixa? Porque não deixa de ser um rótulo. Então, Não, Dona Moça, esquece essa caixa. Ué, mas É não é um uma gosto. caixa? Não, não é. É um gosto, é uma preferência, é uma Mas eu posso essência. gostar hoje, amanhã eu posso gostar de todo mundo. Mas será? Eu A senhora vê isso desde... Vamos fazer a pergunta para dona Moça ali do outro lado. A senhora, algum momento, gostou da outra sigla? Vou fazer essa pergunta. Não. A questão é, quando você fala que é uma caixa, a senhora coloca de um jeito como se as coisas fossem desse jeito. A gente se enfia de não é caixa. Volta a lembrar do fluido. Vocês Então. precisam andar como uma onda, como uma marola, de seguir pro jeito que vocês querem. Se a tua marola vai te levar sempre pro mesmo lado, aceita. Porque você tem a liberdade do oceano. Mas a caixa de falar da sigla disso é uma coisa que vocês entram na polarização. Não entra nessa polarização. É que eu acho que eu entendo, mas eu acho que, por exemplo, quando você fala que é fluido, pode me levar sempre pro mesmo lugar, ou às vezes, de Não. repente, pode me levar pra um outro lugar. Pra mim, Lógico. foi. Claro, eu sei. E tanto que Por eu isso que eu falo... perguntei pra ela e não pra senhora. Eu falo que eu não falo que eu sou sapatão, eu estou sapatão, porque eu já fui em outras coisas. E aí, amanhã, não sei. Eu acho que, assim, isso me dá uma liberdade muito mais de também, se eu quiser experimentar alguma coisa. Mas se, aí eu vou tipo, fazer hoje uma outra estou pergunta afim. pra você, dona moça. Porque agora eu sou assim, né? Eu sou o mestre do timão. Se a senhora tá fluida e a senhora sabe que a senhora já foi, já não é, e tá sendo, mas pode não ser, a senhora não sabe preconceito no seu próprio meio? Provavelmente sim, mas aí caguei. Esse problema não é meu. Por isso que eu tô falando. Se a senhora se sentir fluida e não defender, a questão é, qual que é a diferença de um bom lutador, de um bom guerreador das guerras, aquele bom estrategista? Não sei. É de saber quais batalhas travar. Quando você entende as batalhas que você vai travar e as batalhas que você pode ganhar, você entende que você não precisa ser afrontoso todo o tempo. E aí, quando você começa a entender isso, você começa a entender a humanidade. Por quê? Porque você só vai batalhar o que realmente bate e não simplesmente pela vontade de batalhar. Por exemplo, a senhora tem esse gênero fluido de algumas horas a senhora estava num lado e outras horas a senhora estava em outro. A dona outra moça nunca teve o outro lado. E se eu posso dizer, posso dizer? Pode. Então tá, nunca vai ter. Por quê? Porque não faz parte da essência dela, não veio pra terra pra Mas essa tudo bem, essência. mas eu acho que também, assim, mas por que não é uma caixa? É uma caixa uma coisa, outra coisa não é uma caixa. Se a senhora colocar como religião uma caixa, é uma caixa. Fé é uma caixa? Não. Se a senhora entender que gostar ou não gostar, ser fluido ou não fluido, é uma caixa, a senhora está estabelecendo o que é certo e o que é errado. Se a senhora entender que o ser fluido é tudo e tá tudo certo, a senhora está colocando ela na mesma caixa da fé, que é tudo.
Tudo pode, Entendi. tudo deve, tudo é possível. Incluindo nessas siglas, como é que é a sigla toda que a senhora fala? Que não para... LGBT, Blá, 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 blá. PN+. Tá, cadê o H? Cadê o H? O H é tudo. Não, o H é o hétero desse grupo tudo. Ah, não. Cadê mas o H? eles, não. Mas a senhora tá colocando numa caixa. A senhora tá esquecendo que se vocês querem incluir tudo... Ah, o H é de hétero, tô pensando H de humanidade. Não, o H de hétero. Cadê dentro disso tudo? Faz parte do todo. Tô batendo até no meu timão. Se você entender o todo como todo, a senhora entende o que eu tô falando de caixa e de não caixa. Porque se a senhora se divide, somos nós dentro dessa caixa. Como é que é? Repete as siglas, porque é uma sigla que eu nunca vou conseguir repetir. LGBTQIAPN+. Tá, se a senhora botar tudo nessa caixa, é uma caixa. Por quê? Tudo que tá fora dela é outra coisa. Se a senhora entende que tudo é possível, inclusive que um hétero pode ser virado numa sigla, que isso é bem possível, né? Sim. Porque esse foi o caso da senhora. A senhora entende o quê? Que vocês estão sendo acolhedores, vocês não estão sendo que nem eles. Porque o oposto já se existe. O hétero acha que eles são certos e que vocês são os errados. E se vocês podem colocar aí, adicionar dentro dessa sigla, desse negócio, eles como uma forma de amar também, porque também é uma forma de amar, talvez seja a primeira ou não, eu não vou falar que é a primeira, mas foi um tipo, vocês começam a entender que tudo é possível. E que as caixas, na verdade, fazem com que vocês se distanciem do outro, ao invés de aproximar. Ajuda, atrapalha. Não, ajuda. Ajuda, atrapalha. Ajuda. Ajuda o quê? Ajuda a acolher entender todo que mundo. quanto mais vocês se enfiam dentro de caixa, dentro de barca furada, mais vocês se distanciam dos outros. Porque a caixa também é um julgamento. Eu coloquei Exatamente. você nessa caixa porque eu estou te julgando como nessa caixa. Agora, se eu me defino aqui, então aí não é uma caixa. Exatamente. Porque eu me coloco onde eu quiser. Porque a senhora está se definindo, a senhora está completa, a senhora não está vendo o outro, a senhora está se vendo. A senhora está sendo a essência, a senhora está sendo o poder, a senhora está sendo a força. Com essa força, a senhora está emanando essa energia para o outro, mostrando que o outro pode ser igual a senhora. E aí você está sendo um farol dentro de uma escuridão inteira do povo cego. E aí a senhora começa a despertar outras pessoas que também querem viver dentro fora da caixa. Seja pela questão de espiritual, de fé, seja pela questão do que da preferência sexual, seja pela questão do que a senhora adora das pauladas da senhora, que é na questão de política. Mas quando vocês entendem, e vocês entendem o lado de vocês e começam a entender o fora da caixa, vocês começam a acolher ao invés de dividir. E essa é a diferença. Sabe por quê? Porque quem é acolhido muda. Quem é dividido separa. Sim. Então, No exemplo que eu dei lá também da família. Exatamente. Quanto mais vocês acolhem, simplesmente porque vocês são esses seres de luz, vocês estão nesse processo de amor próprio que Dona Moça me falou agora, vocês começam a ser seres essa coisa, essa luz na escuridão, no momento que todo mundo está cego. Esse farolzinho no meio desse monte de embarcação furada, de gente falando coisa que nem sabe o que está falando. Simplesmente porque eles acham que tem que falar alguma coisa. Vocês estão num momento da humanidade que a humanidade precisa falar. Porque ela ficou presa, ficou quieta, calada, amordaçada por muitos e muitos e muitos milênios. E hoje vocês têm a possibilidade de falar com essa coisa toda que vocês vivem nesse planeta todo. Vocês conseguem falar, mas aí as pessoas tiram os pés pelas mãos simplesmente por quê? Porque não aprenderam a falar. E isso é um dom que a senhora tem. Isso é um dom que a senhora tem. E as duas podem falar, podem dividir. A senhora através do quê? A senhora através dos seus questionamentos, a senhora através da sua dor, a senhora através das suas defesas, da sua essência. E a senhora através da sua dor, a senhora através da sua essência. Mas ao invés de falar, a senhora canta. Exatamente. Canta pra mim, filha. Mas eu quero uma coisa autoral, não quero uma coisa que a senhora cante tá. qualquer coisa. Tá. Putz, agora Canta aquela lá. Assim, de bate-pronto. escolheu. Eu posso dar um exemplo? Pode. Como é que é o nome do falador de hoje? Pode morto, Paulada do Além. Paulada do Além. Qual que era o outro que eu tinha te falado, filha? Ixi. A vida de morto.
A vida de morto. Então a gente tem 3 temas: a vida de morto, paulada do além ou pode morto. Vamos falar, ó. E o Paulada na Paula também. Pode ser também, papá, né? Aí a questão é, se a gente tá falando de morto, canta pros fantasmas, fia. Eu vou cantar então, Qual que é o nome das músicas? que é Fantasmas de Nós. Só um pedacinho, um trechinho. Tá. Madrugada, noite escura, me pergunto se ainda está aqui. Fecho os olhos pra tentar me recordar como é viver sem ti. Se procuro, não te acho aqui no quarto, só me resta ouvir os fantasmas de nós. É um trechinho. Muito bom. Trechinhozinho, né, ô folgado? E aí o povo acha que é porque é dor de corno. Um pouco. Mas se a senhora repete de novo esse trecho. Madrugada, noite escura, me pergunto se ainda está aqui. Fecho os olhos pra tentar me recordar como é viver sem ti. Se procuro, não te acho aqui no quarto, só me resta ouvir os fantasmas de nós. E a espiritualidade tá onde nisso? A fé. Tudo que a senhora conquistou, todas as dores, todos os medos, as noites em claro que a senhora passou achando que a senhora não era pertencente. Isso não tem nada a ver com a espiritualidade da senhora, a fé que a senhora encontrou, não, né? Realmente. Os fantasmas são os par de saia que ela largou. Não. São todas as noites que a senhora questionou se a senhora ia ter ou não ia ter um par de saia. Todas essas noites que a senhora deixou ir. Então, assim, essa música é muito pertinente para o momento atual. Né? Muito bom. Maravilhoso. Muito bom. Você quer se apresentar, Bia, além de cantora? Por favor, dona moça, cantora batuqueira. Bom, meu nome é Bia, como disseram, né? Dá o nome artístico para as pessoas se acharem. Meu nome- Onde as pessoas Meu vão nome é achar Bia você? Balugani. Em qualquer lugar tá Bia Balugani. Sou cantora e. Dona moça, a senhora não é cantora Batuqueira. só. A senhora é uma cantora que usa da sua essência para transformar as pessoas. A senhora usa da sua dor para mostrar uma possibilidade que as pessoas não estão ouvindo ou sentindo. A senhora mostra na sua essência, da mesma forma que a senhora, o que as pessoas não encontram no dia a dia. Então fala isso. Eu sou um ser de luz transformador. Pronto. Sou Assim como a sou uma senhora. agente transformadora. Exatamente. A partir de agora, a senhora vai, quando te pedirem para a senhora se identificar, a senhora vai falar como? Aí eu vou falar um ser transformador. Eu sou Bia, o quê? Balugani. Que mais? Uma agente transformadora. Exatamente. E a senhora vai falar como? Eu sou uma perua transformadora. Que dá paulada nos outros. Muito bom. A senhora tem alguma pergunta, Fia? Responde todas? Ou faltou Respondeu alguma? todas. Com certeza virão mais, mas agora eu preciso digerir um pouco essa grande Loucura. loucura que foi esse episódio, que eu amei. Espero que Pauladers tenham entendido, tenham sido tocados também. Acho que um Paulada muito especial. Dona moça, quem não foi, que se foda. É isso. Sabe por quê? Porque nem Jesus Cristo agradou todo mundo, muito E menos nós comenta, dois, né? e comenta aí, fala o que vocês acharam também. Pode dar paulada, que a gente também quer ouvir as pauladas. Ou as Eu não quero, piruadas. não. Ai, eu quero, tô pronta. Depois, no nosso próximo encontro, a senhora me conta o que o povo falou de mim. Combinado, então. Muito agradecida. Obrigada, por gente. tudo que o senhor, por tudo que a senhora me trouxe, por tudo que a senhora me proporcionou, mostrando a possibilidade. Eu acho que assim, só para encerrar, do meu lado, né? Porque Claro. a senhora é a perua. O glu-glu final vai ser seu, tá tudo certo, já entendi isso, mas acho que o mais importante de hoje é vocês entenderem a possibilidade. Vocês todos que estão presentes, não presentes, vivos ou mortos, energia latente ou energia difusa. Vamos usar essas duas palavras. A questão é entender que vocês podem se transformar da forma que vocês estão, simplesmente por uma palavra. Simplesmente porque o ouvir fez sentido e fez sentir. E dessa forma vocês buscam o que faz melhor para vocês.
hoje é um paradigma, né? Porque um ritual sendo feito de uma forma que vai ser julgada, Sim. vai ser julgada, porque vai ser julgada pela fé, vai ser julgada pela crença, vai ser julgada pelas palavras, mas o julgamento, ele é inerente a dar as caras. Então, vocês duas que estão aqui agora, nesse momento, eu quero que vocês lembrem disso sempre. Vocês vão ser julgadas, vocês vão ser apontadas. Por quem vocês são, pelas palavras que vocês dão, por pessoas próximas, por pessoas distantes. Não baixe a cabeça. Vocês precisam acordar, vocês precisam ser luz na escuridão, vocês precisam dar voz para quem não tem voz, vocês precisam dar vida para quem não tem vida. Esse é o processo de vocês. Fiquem com essa paulada, porque ela não é só pra gente, né, Bia? Exatamente. E é isso. Obrigada, muito, muito obrigada, Galego. Tem que dar paulada!